Qual é a origem dos dias da semana em português? Nós dizemos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Isto é muito diferente da forma como as outras línguas latinas chamam aos nomes dos dias da semana. De onde é que vem esta diferença? O latim falado e usado pelos romanos, tinha nomes parecidos com aqueles que vieram a ser adotados pelo castelhano, pelo francês, pelo italiano e por aí fora. Por exemplo, segunda-feira, dies lunae, ou seja, dia da lua. E este dies lunae acabou como lunes castelhano, como lundi francês e por aí fora. Não aconteceu em português porque, digamos que tivemos aqui uma outra história um pouco mais complicada relacionada com a Igreja. Ora, em latim existia e existe uma palavra que é féria, que queria dizer dia santo, um feriado. Aliás, a palavra feriado portuguesa vem também dessa palavra. Esta palavra latina, féria, já tinha origem numa raiz indo-europeia muito antiga que queria dizer precisamente Deus. Ora, foi desta féria que vieram as nossas feiras, isso é claro. Como é que elas se tornaram numa das partes dos dias da semana é que exige alguma explicação a mais. Olha, além do latim da rua, do latim literário, também passou a existir, a partir do momento em que a Igreja Católica adotou o latim como a língua do seu funcionamento, passou a existir também o latim eclesiástico, o latim usado pela Igreja Católica, que continuou a ser usado de forma muito generalizada pelo mundo fora até ao século XX e hoje ainda é usado no Vaticano e em certas situações pela Igreja Católica. Ora, no latim eclesiástico, logo no século IV, passou-se a usar outras designações para os dias da semana no que toca às cerimónias, ou seja, os dias da semana entendidos como dias onde temos cerimónias religiosas, todos os dias à missa. Estas designações novas, litúrgicas, apenas litúrgicas, tiveram certamente inspiração hebraica e usaram números. Passámos a ter a féria secunda e todos os outros dias a começar por féria com um número. Porquê féria? Este uso da palavra para dia santo, no fundo, quer dizer apenas que estamos a falar do aspecto litúrgico dos dias. Todos os dias são dias santos, todos os dias têm cerimónias santas. No fundo, as férias são os dias que são santos de forma simples, sem mais nenhuma festa não é Natal, não é Páscoa, são os dias santos normais, os dias habituais, os dias de todas as semanas. E este uso da palavra féria ainda hoje existe na Igreja Católica. As férias são, de facto, os dias litúrgicos normais, os dias que não são santos por outro motivo, são os dias santos normais. Repito, estas expressões ainda hoje são usadas na Igreja Católica, na sua liturgia, em latim, e não é algo particular de Portugal nesse ponto. O que é particular de Portugal é o seu uso civil, porque se a Igreja usava estas designações para a liturgia diária, o uso do dia-a-dia pela população continuou a ser o uso, e estou a falar da população de língua latina, que depois se tornou a população das línguas latinas, continuaram a usar os antigos nomes baseados nos planetas e nos deuses. Ora, no noroeste da península, na zona onde a nossa língua se desenvolveu, a verdade é que a população começou a usar os nomes litúrgicos para falar dos dias da semana. Por que razão é que isto aconteceu? Normalmente associa-se esta transformação linguística a São Martinho de Dume, um arcebispo de Braga do século VI, que veio da zona da atual Hungria. Ele tentou eliminar muitos usos pagãos, incluindo o nome dos dias da semana, e conseguiu. A população, de facto, começou a usar, primeiro em latim e depois na língua que se sucedeu, ou nas línguas, começou a usar aquela féria secunda, ou secunda féria, segunda-feira. Existem inscrições ainda em latim na zona onde se desenvolveu a nossa língua, com estas designações já com o seu uso civil. Portanto, estes termos começaram a ser usados ainda em latim e passaram para o português e para o galego e para o mirandês também, sem ter havido nunca uma versão anterior. Em português, estes foram sempre os dias da semana, desde o início. E hoje, de facto, os dias da semana são assim em português, em mirandês e em algumas zonas da Galiza. Durante muito tempo o galego também usou estas formas, mas hoje tem umas formas, digamos, oficiais mais próximas do castelhano.
Atenção, há mais línguas que usam números para designar os dias da semana. O hebraico, para começar, que já falámos dele, o árabe, o russo, entre muitas outras. Mas com este uso com origem litúrgica, com a feira, esse uso é só de facto português, galego e mirandês. A mesma palavra latina féria também deu origem à palavra feira, que tem a mesma forma que a feira dos dias da semana, mas quer dizer mercado. Esta palavra também teve origem na féria latina. Também deu origem a feriado, com o mesmo significado de féria, no latim, e também deu origem a férias. E não há muitas dúvidas no que toca a esta sequência, porque estes termos com as feiras, ainda em latim, féria, estão registados na liturgia, e ainda hoje são usados, aliás, na liturgia, passaram para inscrições em latim, depois para inscrições na nossa língua, a sequência está bastante bem documentada. Dúvidas há no que toca ao papel do São Martinho de Dume. Será que ele foi uma figura assim tão importante para que a população começasse a usar estes termos, ou será que isto já era uma tradição que vinha um pouco de trás? Não temos a certeza absoluta. Sabemos que a origem é de facto o latim litúrgico, não sabemos exatamente como é que a população do Noroeste da Península Ibérica começou a usar estes termos para os dias da semana civis, não litúrgicos. São Martinho de Dume talvez tenha tido de facto alguma importância, e ele é, aliás, a figura que é sempre referida quando falamos deste caso, destes dias à portuguesa. E reparem, é uma figura muito anterior a Portugal e muito anterior à nossa língua, talvez não. A nossa língua já estava ali a germinar nesse século VI em que ele viveu. Falta só explicar que o domingo é, no fundo, a primeira-feira, de facto. Reparem que tudo isto começou com um uso litúrgico que terá copiado a forma de numerar os dias da semana do hebraico. E no hebraico, o primeiro dia da semana é o nosso domingo e é, portanto, a primeira-feira, ou seja, o primeiro dia santo, se quisermos, porque estamos a falar da liturgia, mais uma vez. No entanto, como a Igreja Católica passou a usar o domingo como o dia principal, o dia do Senhor, passou então a usar a designação Dia do Senhor, para que ficasse bem claro que esse dia era diferente, era especial, não era apenas mais um dia qualquer, mais uma feira qualquer.